Vamos lá então, vamos começar. Uma boa noite para todas as deusas que estão aí presentes, para os meninos também que entrarem. Vamos começar a nossa live sobre violência doméstica, começando a nossa semana de lives. Boa noite, Carolina. Começando a nossa semana de lives, então, com o tema violência doméstica, não é? Vamos ter a presença da doutora Ana aqui comigo, em breve ela já tá aí. Vamos falar sobre esse tema que é muito importante. Eu acho que a gente inicia, né, a nossa sequência de lives com um tema muito importante que é a violência doméstica. A gente precisa falar sobre isso, né? Oi, Kalila, Vanessa. Vamos enviar aí, manda o aviãozinho para as amigas para participarem da live. Manda quem vocês acham que precisa ouvir sobre o assunto, quem vocês querem que esteja presente aí na live. Vou aguardar só um pouquinho que a Ana tá chegando para a nossa live e aí a gente já começa. A Natasha hoje não pode estar presente, então hoje eu vou fazer a live sozinha com a doutora Ana, né? Mas fica aqui já o meu amor para minha sócia maravilhosa. Ó, minha sócia acabou de entrar aí. Minha sócia maravilhosa, um beijo. Amanhã a Nath já tá aí comigo. Hoje só que ela não pôde participar, mas amanhã ela já vai estar participando da nossa sequência de lives. Então tá, guria, só pra repetir, hoje a gente vai fazer a nossa live sobre violência doméstica. Enviem aí pras amigas participarem, aí na setinha, tá? Vamos falar sobre esse tema que é de extrema importância, porque eu acho que todas nós, ou a maioria de nós, já vivemos um relacionamento abusivo, né? E a gente sempre... Isso é um fato, né? Eu gosto de dizer, é um fato. A gente conhece alguém que já sofreu violência doméstica e familiar, né? Um fato constatado, né? Então, isso é um tema que a gente precisa falar e a gente precisa difundir o conhecimento da maneira mais fácil possível, né? Sobre violência doméstica, para que quando a gente passe por uma situação de que estamos tendo uma amiga, uma vizinha, uma familiar passando por esse tipo de situação, a gente saiba como agir. Ou até mesmo, né, nós, né, não estamos livres de passar por situações de violência doméstica. Então, para que todas nós saibamos lidar quando acontecer algum fato, alguma situação de violência doméstica, tá? Vou chamar minha convidada maravilhosa, que ela chegou. Ela tava se produzindo para aparecer na live. Deixa eu convidar aqui. Agora eu vou esperar a Ana aceitar o convite e a gente começa. Hello! Oi, minha linda! Oi! Maravilhosa! Valeu a pena? Ai, arrumou toda produzida! Amo! E aí? Então, tá, eu já tava introduzindo o assunto aqui com o pessoal, enviando as lives para os amigos assistirem, né? Muito bom. Eu já dei uma prévia, assim, né, do assunto de violência doméstica, que hoje a gente ia ter um papo bem... em que pese o tema seja muito pesado, mas que a gente ia tentar trazer um papo mais tranquilo, para que as pessoas Mais possam... acessível, né, Gé? Oi? Mais acessível. Mais acessível, exatamente, para que a gente consiga ter, para que todo mundo tenha acesso ao tema e consiga auxiliar alguém que passe por situação de violência doméstica, né? Que possa dar um apoio, enfim, né? Claro. Mas antes disso, Ana, eu quero que tu te apresente para o pessoal que não te conhece, que tu é da capital, né? A maioria do pessoal que tá aqui é do litoral. Então, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho do teu trabalho para o pessoal. Então tá, primeiramente boa noite, né? Já vi ali que tem minhas fãs estão me acompanhando. Que ótimo, prazer tê-las aqui comigo.
Sou da capital, mas meu coração aí é daí, né? De Tramandaí. Eu só nasci, mas voltei correndo para Tramandaí, me criei aí, vivi até minha adultez aí, 18, 19 anos. Sou advogada, agora estou cursando psicologia, justamente por eu ter esse tino para a questão de família, né? Atuar muito em questões de família, violência doméstica. Então, resolvi fazer psico para poder integrar, né? Até a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a necessidade da gente ter uma maior aproximação da psicologia com o direito. E aí, eu acho que é isso aí, minha apresentação. Não tem muito o que falar, assim. Eu vou fazer um parênteses, então, para o pessoal, que a nossa advocacia hoje é uma advocacia feminista. O feminismo está muito ligado com a nossa advocacia e a gente atua para mulheres, tá? Então, na parte, né, do direito de família e na parte de violência doméstica. Então, a gente vai trazer, assim, um breve parênteses, vou dizer assim, para como vocês possam lidar com situações de violência doméstica, tá? Existem muitas mulheres que chegam até mim com demandas que são, sim, violências domésticas, mas que elas não sabem ou não, às vezes, também nem querem acreditar que está acontecendo aquilo com elas, né? É, Mas é um momento geralmente muito delicado para a mulher, né? Se ver nessa situação, assim, e tentar e buscar ajuda, muitas vezes é um esforço, uma energia muito grande. Então, acho que até é bom a gente conversar também sobre rede de apoio, essas coisas, como acolhe elas, né? Que justamente tem esse propósito de acolher, de ajudar. Porque realmente são mulheres muito vulnerabilizadas e muito às vezes estão muito abaladas, né, psiquicamente, assim, para tomar uma decisão tão forte de abandonar o parceiro, né, enfim. sim. E aí a gente consegue linkar esse nosso comentário a respeito dessas mulheres fragilizadas com a história da Maria da Penha, né? Que a Maria da Penha é a pessoa, não podemos dizer homenageada, porque, enfim, ou podemos, né? Mas Infelizmente, infelizmente. Exatamente. E a Maria da Penha, ela viveu uma história de violência. Então, antes da Maria da Penha, não existia legislação específica para atender as mulheres que sofriam violências domésticas e familiares, né? E o marido da Maria da Penha, então, ex-marido da Maria da Penha, à época dos fatos, ele tentou matá-la, né? Com um tiro de espingarda. E me corrija se eu estiver errada, tá, Ana? O Gili tá aí, ó. Um dos Gilis estão aí nos acompanhando. Então, a Maria da Penha, depois dessa tentativa de homicídio, ela ainda voltou para casa, né? Porque ele simulou um assalto e tudo mais. E, novamente, ele tentou matá-la eletrocutada, né? No banho. Então, ela passou por essas duas situações e depois de muita luta, então não foi algo assim, né, que o Brasil foi simpático às mulheres e criou uma lei, não, o Brasil foi notificado, né, ele foi compelido a criar uma lei para atender essas necessidades das mulheres que sofriam violências domésticas e familiares, né, porque até então não existia. Inclusive, a Maria da Penha, ela não teve escolha, né? Então, ela sofreu o primeiro ataque e ela teve que voltar para casa por questões assim que até hoje são bem cruciais financeiras, né? Para começar. E naquela época, se hoje a gente já tem um judiciário e uma sociedade muito machista, né? E patriarcal, naquela época era pior ainda. Era muito mais sólido. Hoje a gente vê aí desconstruções dessas narrativas, mas que no dia a dia ainda assim a gente encontra muita injustiça, muitos problemas no sistema. Então, naquela época, para Maria da Penha, realmente assim, ela não tinha opção senão voltar para casa para conviver
com o seu, né, algoz e ainda por cima teve a questão dos filhos, que ela também teve que ficar próxima e tudo mais. E para ficar próxima, necessitou retornar, então, e não tinha nenhuma medida que hoje em dia a gente já vai ter, né, de proteção, realmente, efetivamente. E foi bem lamentável, né, Jéssica, porque o Brasil, ele realmente, assim, foi no último minuto, depois de quase 20 anos, se não 20 anos até, para poder aprovar a lei aos trancos e barrancos, e ainda teve gente que foi suscitar, né, a constitucionalidade, estava de acordo ou não com nossa Eu, Constituição Federal. eu ia dizer, mesmo depois da criação da lei, a mulher ainda passou por muitas situações de preconceito, né, diante da lei, da aplicação da lei, né, que hoje a gente vê que, como tu falou, os trancos e barrancos, a gente consegue uma aplicação da lei, mas lá, quando ela foi criada, então, existia muito preconceito, né? E até se referindo a Maria da Penha, Ana, há pouco tempo atrás eu tava vendo que o ex-marido da Maria da Penha, ele tem um perfil na internet. Ele tem um perfil no Instagram onde ele é mais uma revitimização, né? Que a gente fala, né? Onde ele diz que ele é inocente, que ele não fez o que ele fez. Então, assim, é o absurdo dos absurdos, né? A mulher ficou paraplégica devido a essa tentativa de homicídio e ela ainda tem que sofrer com o ex-companheiro proferindo inverdades por aí, né? Então, a mulher, ela não tem um dia de paz na sociedade, né? Não tem mesmo, né? E a gente tem, na verdade, a gente pode perceber que as violências, né, e aí entrando um pouco até num próximo tema, elas vão ficando cada vez mais, né, requintadas, assim, e cada vez mais difícil da gente perceber pela sutileza. Né? E tem coisas, assim, que a gente avança, né? Como teve aquele. Eu não sei se ele é deputado ou senador, vou confessar que eu não acompanho muito ele, mas que ele falou, né, das mulheres que estão sendo refugiadas lá na Ucrânia e tal, por causa da guerra. Então, a gente nota, assim, que durante muito tempo falas como a dele foram super ok, né? Foram super. Era provavelmente risada e tal. Então, a gente acaba entrando, assim, num novo patamar, eu acredito, né? E de extrema violência. Então é só uma dos tipos de violência, assim, que realmente demonstra que a mulher não tem paz, né? Sim. Ana, então, já que a gente entrou nesse ponto, né, falando sobre o que configura a violência doméstica e familiar, né? Primeiro vamos falar o que configura, depois a gente fala em quais casos, né, para quem que se aplica. Bom, A Maia colocou ali, deputado estadual de São Paulo. Sim, é o Arthur Duval, se eu não me engano. Né? é Vidal, Duval, isso aí. Acho que é Arthur Duval. E aí, o Mamãe Falei que falou besteira, falou muita besteira, né? Na verdade, o que ele falou foi crime, né? Mas enfim. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai enquadrar 5 tipos de violência, né? E aí a violência física, que é a mais, né, a mais falada, é mais conhecida, violência patrimonial, violência psicológica, violência moral e, esqueci de, violência sexual. É, isso, violência sexual. Então se enquadra dentro dessas 5 violências. Violência física, todos nós já sabemos, né? E eu tenho muitas amigas, clientes, pessoas que ficam sem entender o que é essa violência patrimonial, que eu acho que é o que mais causa estranheza, assim, para as pessoas, né? Tipo, o que que é? Tu podia explicar um pouquinho para nós, Ana? Olha, causa estranheza porque durante muito tempo a gente não percebeu como uma violência, né? Mas é quando o homem, né? Geralmente aqui falando, por exemplo, numa questão de divórcio, né? O homem começa a reter bens que era em comum, né? Fazia parte ali do acervo em comum. Bens onde a mulher muitas vezes ajudou a construir, seja diretamente ou indiretamente, né?
indiretamente no sentido de ir lá e botar o dinheiro, porque a gente vai ter a mulher que às vezes fica em casa para cuidar dos filhos e para cuidar da casa, e é um trabalho que não é reconhecido, né? Ele é não remunerado, inclusive. Eu gosto sempre de falar assim que durante algum tempo as mulheres não tinham direito à ameação, né, a dividir os bens que tinham conquistado. Então, o jeito que elas encontravam era entrando na Justiça do Trabalho para pedir os direitos de trabalho, né? E hoje em dia, para mim, às vezes é a mesma coisa, né? Claro que hoje a gente vai ter já a lei que protege um pouco mais. Porém, o que acontece? Durante esse relacionamento, muitas vezes, o homem começa a se apropriar desses bens, né? Começa a botar tudo no nome dele, tudo no nome dele, valor Transferir dinheiro. tudo no nome dele, né? Começa a fazer, assim, atos que visam unicamente controlar aqueles, né, exclusivamente aquela parcela dos bens. E muitas vezes esse homem ele vai se preparando para um dia que é o divórcio, ou quando ele está sentindo. Então, por exemplo, assim, era tudo em comum, conta corrente e tal. E aí, quando ele decide ou ele vê que vai querer se separar, ele transfere o dinheiro, saca o dinheiro, que daí não tem como rastrear, né? Então, se desfaz de bem sem avisar a mulher. Então, assim, questões que vão... Principalmente, Pode falar. não, principalmente em casos que não existe a regulamentação daquela relação, né, Ana? Que aí é mais fácil de fazer essas transações sem que a mulher perceba, enfim. Que aí acontece a violência patrimonial. Isso. Mas, assim, às vezes também, não somente questões de bens e financeiro, né? Também questões de documentos, né? Ter documentos. E muitas vezes a gente lida com realidades, assim, onde as mulheres não sabem, conseguem tirar a segunda via de um documento, por exemplo, né? Ou que não sabem onde tirar, onde precisa da certidão de nascimento, não sabe aonde pedir. Então, muitas vezes o homem, sabendo dessa, né, vamos dizer, dessa ignorância, desse desconhecimento, justamente por saber, se aproveita disso. É uma espécie de um poder sobre a... Então, a polícia patrimonial, ela vai embarcar em questões de bens, né, recursos econômicos, enfim. E é importante que a mulher se atente e que até, né, nós, ou como rede de apoio, ou quem puder, né, e quem observar isso dentro de um relacionamento ou de alguém, ou de, enfim, ou no seu próprio, que, né, tome os cuidados necessários, guarde documentos, né, vai lá, faz um registro de uma ocorrência, explica, ó, eu tinha tais bens, eu tenho tais documentos que eu não tô conseguindo ter acesso, né, para se resguardar desses direitos, eventualmente, num possível divórcio, numa possível dissolução de união estável. Exatamente. Acho que consultar um advogado, uma advogada mulher, pode fazer toda a diferença. Né? E até. Oi? Até antes do relacionamento, né? Como Sim. aqueles planejamentos matrimoniais podem ser bem interessantes, assim. Exato. E isso é uma coisa também que muita gente, que causa muita estranheza para as pessoas, né? Ai, mas antes de casar já vou estar pensando em me separar. Mas não é assim, né? Hoje em dia tu tem que te resguardar da melhor forma. O conhecimento tá aí, as pessoas têm mais acesso, né? Então, quanto mais que a gente puder resguardar os nossos direitos, melhor. E até, Ana, tu falou da questão, procurar uma advogada, procurar um advogado. Podem procurar a defensoria pública também, quando é o caso da pessoa não ter condições financeiras, né, de procurar um advogado, uma advogada particular. Mas o mais importante é, nunca faça um acordo com o advogado, com a advogada, do ex-companheiro, do ex-marido. Procurem uma advogada, um advogado de confiança de vocês. Isso vai fazer toda a diferença, porque, gente, eu canso de receber clientes
que perderam direitos porque não procuraram um advogado de confiança antes e confiaram no acordo que o ex-companheiro, o ex-marido realizou. Isso é muito comum mesmo. Então, assim, tomem cuidado com isso e sempre que vocês puderem alertar alguém que dá alguma amiga que tá se separando, vai lá e procura um advogado para ti. Porque por mais que você, mas ele vai fazer um acordo, né, para nós dois, ele que vai pagar, enfim. Uhum. Mas é importante, até isso, se tu for pensar. Claro que o advogado que vai ser pago para fazer um acordo amigável, ele não vai beneficiar nenhum nem outro. Mas a gente não sabe, né? Não sabe como que as coisas vão funcionar, como que as coisas vão acontecer. Né? E para isso é importante. É uma relação, né, que a gente precisa ter cuidado. Quando a gente vai. Todo mundo, na verdade, né? Até esses tempos, uma pessoa bem próxima me chamou para saber as diferenças dos regimes, né? Do casamento e tal. Então foi bem interessante poder explicar isso para ela. Ela, nossa, tem diferença? Tem. Então, Sim. é uma forma de. A consulta pode evitar muitos problemas. E realmente ter alguém de confiança, né, que vai poder te explicar, poder te falar. Porque um ato jurídico, né, um acordo, ele vai ter outros efeitos. Então, realmente, a mulher saber o que está acontecendo. A Fê mandou planejamento, o combinado não sai caro. Exatamente. O combinado não sai caro. Até na hora de casar, né? Gente, porque olha, divórcio é. Bah, É. faz- Ana, olha só, vamos falar sobre violência psicológica. Porque isso também é um tema que causa muita estranheza, muita dúvida, porque a maioria das pessoas perguntam, tá, mas como eu vou comprovar que eu sofri uma violência psicológica? Como eu vou comprovar que eu sofri esse dano psicológico para registrar uma ocorrência, por exemplo, né? Quer falar mais? Não, pode ir. Fica uma interrompendo a outra. Não, mas é o seguinte: primeiro, que violência é uma definição muito subjetiva. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Não dá também para a gente pegar e sair dizendo que tudo é violência. Geralmente, precisa demonstrar relações de poder, né? Em detrimento de alguém que é mais hipossuficiente, mais vulnerável. Então, quando a gente fala em violência psicológica, a gente vai ter alguns resultados que vão influenciar na autoestima, né, na autoimagem, a questão daquela relação trazer vários problemas que vão desencadear outros comportamentais. Tá em dano emocional também. Então, dano emocional, uma depressão, né, que pode ser uma questão acessória ou não necessariamente vai estar ligada a algum problema, algum diagnóstico psicológico, tá? Embora isso seja muito comum, né, as pessoas sofrerem de transtorno pós-traumático, de estresse, né, pós-traumático, as mulheres, é bem comum isso acontecer. Então, a melhor forma de descobrir se essa violência, né, está existindo, enfim, é realmente com acompanhamento psicológico. Inclusive, nas ações, né, se tem aí a intenção de que cada vez mais os psicólogos possam entrar na esfera do judiciário, porque são os profissionais habilitados, né, junto com os médicos, psiquiatras também, para identificar aí essas violências, né, e os danos que isso vão causando na mulher. Realmente, assim, também não é uma coisa que a gente pode banalizar aí, dizer que tudo é violência, né, violência psicológica. Até quem fala muito disso é a psicóloga Arielle, que ela é maravilhosa, ela fala muito sobre questões de gênero, né, a questão de gênero. Então, realmente, a gente não pode transformar tudo em violência, né? Mas uma mulher que consegue ter um atendimento, consegue ter um acompanhamento psicológico, pode ser, assim, crucial, né, para poder identificar. E, posteriormente, agora, recentemente, virou crime,
né? Então, para poder aí ter todo o procedimento penal desse agressor e que ele pague, né, na esfera penal, ou também, nos casos, tem muitos que entram na esfera civil pedindo indenização. Uhum. Perfeito, Ana. Então vamos para a parte que eu acho que mais interessa, né? Que é falarmos quem pode ser autor dessas violências, né? Quem pode ser autor e quem pode ser a mulher em situação de violência doméstica, né? Deu spoiler, mulher, enfim. Mas falando quanto agressor, né? É importante a gente porque as pessoas têm muita concepção de que é marido e mulher, né? Morando na mesma casa, mas, né, é importante a gente frisar que a violência doméstica ela também acontece quando não existe a coabitação, que é as pessoas morando junto. Ela pode acontecer sem as pessoas morarem juntas, tá? Exemplo, um ex-namorado, uma ex-namorada, né? Porque é importante que a gente fale também que a violência doméstica ela acontece independente de orientação sexual, né? Então, um casal homoafetivo de mulheres aí também pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Embora a gente tenha sofrido algumas no TJRS, pelo menos, né? Tiveram algumas decisões negativas assim, a esse respeito. Tá um pouco mais consolidado nessa questão do gênero. Mas quem pode ser o autor da violência, né? Qualquer gênero, né? Pode ser tanto homem quanto mulher, desde que se tenha configurado uma violência de gênero, né? E aí é aquele tipo de violência que se a pessoa que está sofrendo a violência fosse um homem, ela não estaria sofrendo aquilo, né? Sim. É uma questão assim também subjetiva, a gente precisa analisar, né? Mas a ideia da violência doméstica é esse âmbito familiar, não de laços consanguíneos, ou seja, né, pessoas parentes por ser primo, ter alguma uma aproximação assim, e nem também, né, por causa de marido e mulher. É realmente uma pessoa que seja da confiança daquela, né, aquela indivíduo, que seja uma pessoa que tenha livre acesso à sua residência, que tenha livre acesso à sua casa. Então, até amigos muito próximos, né? Amigos de amigos, assim, sei lá, uma amiga de uma neta, um amigo de uma neta, enfim, pessoas que convivam e que sejam frequentadores contumaz daquele núcleo, daquela comunidade. Então, não tem, assim, essa necessidade de ser casado, de morar junto. Não. Basta tu ter esse contato, essa intimidade aí. Tem alguns casos de medida protetiva que foram concedidos a pessoas que se conheceram na internet apenas, né? Uhum. Meio eletrônico. Ou também teve alguns casos que até acho que foi a gente estudou nos cursos da Escola Brasileira de Direito das Mulheres, que conheceu uma vez, ficou na balada e tal, e o Uhum. balada mesmo já começou, meio que na época não existia, mas ele começou a seguir a pessoa, né? Agora a gente tem a figura do Estado. Uhum. Mas não precisa, assim, também, né, ter o beijo, né? Sim. Ter essa questão. E também, só pelo um beijo que seja, né? Ficou uma vez, aí já pode acionar pedindo, se for o caso, as medidas protetivas. Sim. É que é mais comum a gente ver marido e mulher, né? Infelizmente, porque em razão dessa questão do gênero e dessa questão do machismo estrutural da nossa sociedade, que ainda tem essa cultura de que o homem é superior à mulher, né? E que o homem comanda a casa e a mulher obedece, enfim. E por isso a gente acaba vendo mais agressões de marido e contra a mulher, né? Medidas protetivas. Mas pode haver também todos esses casos que a Ana falou,
Eu tive um caso, Ana, acho que até compartilhei contigo, enfim, de uma. Até que a gente atuou. Claro que eu compartilhei contigo, a gente atuou pro bono, em que eu solicitei uma medida protetiva de uma sogra para um genro. Uhum, E que no fim ela acabou não sendo deferida, né? uhum, E até a gente precisa falar sobre isso, né? Quem que vai determinar o que que é violência doméstica, uhum, né? uhum. Acaba que o delegado, a delegada vão receber aquela ocorrência e vão passar para o magistrado, e o magistrado, em 48 horas, precisa dar ou deferir ou não essa medida protetiva, né? E acaba que fica nas mãos do magistrado, da magistrada decidir se aquilo é violência doméstica ou não, né? É, é, e aí a gente entra, né? A gente poderia acho que, ficar uns 5 dias falando sobre isso. Mas houve um tempo, fazendo assim uma linha cronológica, que para a mulher conseguir a medida protetiva, ela tinha que apanhar primeiro, né? Assim, apanhar quase até morrer. Era muito difícil, assim, gente, os juízes, né, implementarem as medidas protetivas. Hoje a gente já vê um pouco de diferença. Por quê? Porque o juiz parte do pressuposto ali que a mulher, né, tá realmente falando a verdade e então prefere afastar e ver o que está acontecendo do que deixar, né, a sorte, assim. Então, num primeiro momento, a gente tem, assim, o juiz tenta proteger aquela mulher, né, se ela está sofrendo violência ou não. Enfim, a grande maioria das vezes a gente sabe que é verdade, né? Embora tenha muita gente que queira acreditar, quer acreditar que não, que a maioria das mulheres mentem. Não, gente, é bem o contrário. E aí, então, para poder ver o que, que é aquela violência que a mulher está sofrendo. Então, se a mulher está sofrendo, né, a mulher alega que o homem está controlando, né, a saída dela de casa, por vezes fica em cárcere privado, ou seja, o homem não deixa ela sair e tal. O juiz pode entender, sim, já de plano que tem ali uma violência psicológica, enfim, e afastar aquilo, né? Mas é importante, assim, deixar bem claro que a gente não tem um judiciário ideal, digamos assim, para poder averiguar essas situações de violência. Então, o juiz nunca vai decidir se aquilo ali é violência ou não. O mundo ideal seria as mulheres terem um acompanhamento psicológico para tratar o que, que essa violência vai causar. E os agressores também, né, Ana? Porque a lei prevê, né? Isso, exato. O acompanhamento dos agressores e das mulheres no mundo ideal, como tu falou, né? Que não é o que acontece. Exato. Então, muitas vezes vai depender muito de como essa história chega no juiz, né? Para ele poder determinar, enfim, entender. Mas realmente, assim, é bem abstrato a gente conseguir entender, conseguir saber o espaço do judiciário para determinar se aquilo que a mulher está sofrendo é violência ou não. É uma questão bem delicada, assim. Tem alguns lugares, eu sei que aqui na Delegacia de Canoas, tem a Delegacia da Mulher aqui em Porto também, que tem um atendimento bem bacana, assim, com psicólogo, inclusive, para poder ajudar aí nessa. Não só para entrar com o processo e requerer a medida protetiva, para poder cumprir também. Uma colega também me relatou, e até eu não sei se, na verdade, a Sol, eu não sei se tu conhece a Sol, mas a Sol é uma advogada, ela é advogada em Osório, e eu já tinha visto o projeto, e uma outra colega me mencionou que em Osório existe a Ramo, é o nome do lugar, o nome do projeto é Ramo, e tem um atendimento logo que tem a denúncia de violência doméstica, que o juiz defere, tem um acompanhamento tanto da vítima quanto do agressor, pela Facus, Que legal! pela psicologia da Facus. Uhum. Achei muito interessante. Aqui em Tramandaí não tem,
Aqui também não tem nem acompanhamento, não tem casa de acolhimento, não tem nada. Embora a Lei Maria da Penha preveja, né, isso tudo, é bem lamentável, porque também depende muito de força política local, Muito. muito. Então, tem que ser mais criterioso em quem se vota. É. Não, e eu digo até se a gente. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Ana? Da gente fazer um movimento de ter uma casa de acolhimento, por exemplo. Mas é uma demanda muito, muito difícil. Assim, se tu não tem apoio político, se tu É, não tem o que fazer. Assim, tu fica de mãos atadas mesmo. Tu tenta exato. fazer o máximo que tu pode, mas, né, tu não consegue. Aqui a gente tem. Deixa eu só ler um comentário aqui. Há poucos dias, onde jamais imaginava, uma conhecida passou por isso, pois o marido não queria deixar ela trabalhar. Ela teve coragem, denunciou ele, hoje ele está preso. O mais incrível é que ninguém jamais imaginou isso dele. Mas olha só, gurias, a Dica Contabilidade são duas amigas nossas, Ana. Uhum. Mas assim, gurias, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Os agressores, eles estão aí na nossa sociedade. E muitas vezes, ouso dizer que na maioria das vezes, são homens queridos na sociedade, são homens que têm muitos amigos, que as pessoas gostam. E aí, quando tu fala que, que ocorreu a violência, o fulano agrediu a fulana. Ai, mas como assim? Nossa, ele é um cara tão legal. Não, mas deve ser a fulana que é louca, não é possível, não sei o quê. Então é muito mais comum do que a gente imagina. Uhum. Exatamente, gurias. Não tem cara. O Ah, homem violentador, autor de agressão, não tem cara, não tem status, não tem nem condição financeira. Né? é. Às vezes até quanto mais dinheiro, mais poder, assim, o negócio fica mais punk. É, e eu até ontem aconteceu um caso de feminicídio em Cidreira. Um policial militar matou a esposa. E aí eu vi alguns comentários também assim, mas imagina, né, um policial militar, mas infelizmente é muito comum. Exato, exatamente. Lamento, assim, não estava sabendo não Aham. recebi, não fiquei sabendo, mas que triste isso. Parece que era, se eu não me recordo, uma mulher de 42 anos. Eu vi o pessoal comentando, assim. Muito Puxa, triste mesmo. E é mais triste ainda, né, Ana? A gente que trabalha com as mulheres, a gente cada dia vê mais e mais notícias, né? e violências diferentes, né? Até é bom a gente voltar num aspecto, porque a Lei Maria da Penha ela traz 5 tipos de violência, mas ela não é só aquilo ali, né? Às vezes pode existir outras coisas. E aí a gente está vendo muito as violências digitais, né? Pelo meio digital, com pornografia, de vingança, Aham. enfim, tem outras questões. Então, cada dia que passa tá ficando diferente. Né? A Sim. gente está lidando aí com desafios novos. As violências vão se aperfeiçoando, né, Vão se Ana? aperfeiçoando, vão cada vez ficando pior, né? E aí, Uhum. acho que é bom até a gente comentar, eu não sei se está no cronograma, mas comentar formas de ajudar as mulheres, né? Sim, Situação com certeza. exigente. A mulher nem não se dá conta de tal forma assim que ela não vê a violência. E às vezes a gente enxerga a violência e a gente quer se afastar, porque a gente fica brava, a gente fica com raiva. É Uhum. muito realmente, né? E eu não estou dizendo aqui também para a gente botar no limite, não é isso. Mas na medida do possível ter essa consciência de que às vezes estando perto, como amiga, como prima, enfim, se é parente, a gente estar perto para poder dar um apoio, né? Porque, claro que em situações assim que sejam extremas, tem violência física muito grave acontecendo,
ou até nada grave. Eu sou o tipo de pessoa que se tivesse o mínimo de olha, ameaçou dar um tapa, eu já Aham. dei um escarcel, sabe? Mas também a gente poder exercer essa paciência de estar perto, né, da mulher, de ficar, de dar ali o ombro amigo, De de acolher e não julgar, né? não julgar, porque eu sei, é difícil, né? É difícil pra gente ver uma pessoa que a gente ama numa situação assim. Mas também, às vezes, essa mulher precisa do tempo dela para despertar. É o que eu Então, costumo dizer, ninguém começa um relacionamento abusivo, porque se alguém começasse um relacionamento no primeiro dia levando um tapa, levando um soco, já a pessoa jamais ia ficar, né? Não exato. existe o apego emocional. Mas as agressões, elas comumente acontecem quando a pessoa já tá muito envolvida naquele relacionamento, né? E é Coisas, difícil tu se libertar. são coisas sutis até que o ciclo da violência ele vem responder. Eu não lembro a autora, mas depois eu vou olhar ali no livro, mas ela é socióloga, eu acho. Uhum. Ela que observou esse ciclo, né? Como Sim. Ó, Ana, deixa eu só te interromper, porque a Sol, que eu tava me referindo a ela, entrou aqui agora. E é ah, da Ramo de Osório. E só pra dar um oizinho pra ela, mas desculpa te interromper. Tá, e aí voltando ao ciclo da violência. não, o ciclo da violência prevê, né, justamente isso, essa questão assim de começar com coisas sutis e piorando, e aí vai para fase lua de mel, né? Ou seja, acontece uma coisa ruim, aí não, olha, me desculpa, eu te amo, dá flores, dá alguma coisa que a mulher quer, enfim. E assim vai indo, né? Vai ficando ruim, fica bom, fica ruim. Até que chega um ponto, assim, que esse indivíduo começa a bater, daí bate, mas depois fica, né, Sim, arrependido. E aí a gente vai evoluindo, infelizmente, muitas vezes. A mulher que é vítima de feminicídio, ela passou por muitas vezes no ciclo. Acho que 300. Essa socióloga disse, na verdade, fizeram um estudo posterior e disse que uma mulher no Rio Grande do Sul, até sair do relacionamento abusivo, passa umas 300 vezes pelo ciclo da violência. imagina. Fácil isso aí, realmente não é. É. Cada vez mais tu vai ficando, né, engatilhado naquilo, vai Uhum. ficando mais nas entranhas do relacionamento. Então, cada vez mais vai ficando mais difícil. E é muito comum as pessoas julgarem, né? Tipo, mas por que que ela não saiu desse relacionamento? Por que que ela não terminou? Por que que ela não fez nada? Porque não é assim, né? Não é. Imagina tu estar envolvido emocionalmente com alguém. É difícil tu reconhecer. É difícil, às vezes, até tu acreditar que a pessoa tá fazendo aquilo contigo, né? Exato, no mundo ideal, né, é óbvio, ter um apoio psicológico, ter um profissional, Sim, né, que possa auxiliar tanto quem está ajudando quanto a mulher, né, porque sim. cada uma vai ter seu processo e é muito fundamental, e muito mais do que a gente enquadrar e falar de violência, que tal coisa é violência, é a gente, né, ter um meio de lidar com isso. E muitas vezes, por questões aí que a gente ia ficar a noite toda também debatendo, a gente não tem isso viável nas nossas políticas, né, Sim, que seriam os locais adequados para poder fomentar isso. sim. Ana, eu queria dar um breve resumo, a gente está se aproximando do final, mas eu queria então dar um breve resumo a respeito de políticas públicas que podem ser feitas na nossa sociedade, principalmente para a gente, como eleitoras, a gente ficar atenta, né, ao que está acontecendo e ao que está sendo proporcionado para nós mulheres, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela prevê resumidamente. Aí tu vai complementando aí, tá, Ana? Casa de acolhimento para mulheres que não seja identificável, né? Que não tem endereço em lugar nenhum, que as mulheres tenham privacidade para elas poderem saírem do seu lar, porque Que muitas tem espaço para filhos, né? Porque às vezes essas mulheres têm os filhos sim, e é muito determinante assim para a mulher que tem.
filho, né? Ter Ter onde. pra onde ir. É, exatamente. Porque eu ia dizer, isso que é o mais difícil, né, Ana? Muitas vezes as mulheres ficam naquele relacionamento porque têm filhos para sustentar, dependem financeiramente do companheiro, do agressor, né? Então, muitas vezes não saem devido a essa dependência. Então, essa casa de acolhimento, igual a série Made, né? Igual, né? Na verdade, idealizado deveria ser, né? Igual a série Made, mas é previsto na legislação que se tenha, então, essa casa de acolhimento. Uhum. Outra coisa que é prevista também, que é tipo caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, é o atendimento psicológico, né? Tanto para mulheres quanto para agressores, para mulheres em situação de violência como agressores. Como eu estava falando, vou referir novamente que a Sol tá aí com a gente. Em Osório tem esse atendimento a agressores e a mulheres. Essa minha outra amiga que me relatou, ela disse que tem um retorno positivo dessa aplicação. Hum. Tá previsto em lei. Porque, até voltando um pouquinho, a gente fala muito sobre a questão da mulher que, né, que está sendo vítima de violência, está sofrendo a violência, mas falar desse homem que é violento, que é autor de violência, é muito importante também que ele receba uma, um tratamento. E eu não estou dizendo assim tratamento no sentido de ele tem uma doença e vamos curar, não é? Sim, sim, sim. Realmente assim Um para. acompanhamento, né, Ana? Porque É, a pessoa que agride, ela vai voltar para a sociedade, né? exatamente, exatamente. Então, assim, não, o que que adianta, né, a gente falar, a gente conversar sobre o tema, mas o homem faz a violência com uma mulher, aí desiste, porque, enfim, é preso, tem toda aquela função, aí vai lá em outro relacionamento, Sim. faz a mesma Faz a coisa. mesma coisa. Exatamente. E isso é importante, o debate pré-violência, né? O debate dos homens, trazer para essa sociedade. Porque a Bom, gente fala muito de nós e acaba que a gente não reflete sobre as a gente, a questões gente do vai machismo. tacar com a peneira, né? Exato. A gente não reflete sobre as questões do machismo estrutural, né? Das questões Os das homens, camadas que estão ali encrostadas na nossa sociedade, né? exato, eles não são convidados a refletir sobre isso, né? E nem Exatamente. a gente trata do tema com números absurdos de mulheres mortas a cada 3 horas aqui no Brasil, né? Sim. Então é bem preocupante e a gente está, acredito que a gente esteja longe assim de sanar o problema, mas a gente precisa ter estrutura, né? Tanto para atender o autor da violência quanto para atender a mulher que está sendo. Sim, para os dois lados, né? Outra questão que eu queria falar, agora me deu branco. Lembrei. Debates nas escolas sobre o tema. Isso é uma coisa que. E a juventude, ela é disposta a discutir, É, né? E a argumentar, assim. Mas, até essa semana eu vou estar em duas escolas aqui no Imbé. Duas, que bacana! fui convidada pela, na verdade, a minha prima e a minha cunhada, que trabalham em duas escolas lá no Imbé, me convidaram. E aí eu vou estar debatendo um pouco com eles e elas relataram que assim que eles estão bem ansiosos pelo bate-papo, sabe? Isso é muito legal. Eu acho muito legal porque como tu falou, a juventude está mais disposta a conversar sobre, né? Eles vêm mais abertos do que nós, do que nossos pais, enfim. Então, eles estão mais dispostos a debater sobre o tema. E é importante a gente analisar também se no nosso município essas coisas estão acontecendo, né? Olha, perfeito. Acho que a gente tem que aproveitar a juventude como se a gente fosse muito velho. Aham. Mas é porque, sim, eu tenho 30 anos, não espalhem, por favor.
Mas eu fui conhecer o feminismo, estudar e tudo mais, assim, já deve fazer uns 4, 5 anos, eu acho muito recente, sabe? Aham. E a minha filha, A gente já era feminista e não sabia, né? Mas a é, gente começou a estudar sobre há pouco tempo. muita coisa agregou, assim, né? Conhecer feminismo mudou muita coisa, muito paradigma. Mas a minha filha, e ela tá com 12 anos agora, ano passado, ela me chamou e tal, e a gente tava conversando e ela veio assim, ai, porque é aborto, né, mãe? Nada a ver, os homens. Daí eu assim, ai, como assim? Que você tá sabendo dela? Ah, eu vejo lá no não sei o que do canal, eu falo sobre aborto, sobre feminismo e tal, e aí a gente começou a conversar. Então, ela já tá, né, num caminho assim que anos-luz na minha frente. Ela conheceu Sim, tudo bem que eu já converso com ela há bastante tempo, mas tudo tem tempo, é assim, ela que veio falar abertamente sobre o assunto, mas eu achei interessante, assim, né? E para ela faz muito sentido, para ela e para algumas amigas que eu sim. conheço dela, fazem muito sentido o feminismo. E elas não entendem por que que existe algo, né, que é contrário a Quer isso. comprar. Aham. Exato. Isso é Olha muito só, legal. a Michi tá botando ali que na Ubra tem o Naviv, que é o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência. E nesse espaço realizam atendimentos das vítimas gratuitamente, viu? Possuem grupos reflexivos de autores, de homens autores de violência e grupo de mulher, atividades em escolas, terapia, ó, quando Que precisar. legal! Nossa, muito, Legal. É muito massa. a Michi Psico maravilhosa, É, formando muito agora. legal. Mas Sigam a assim, já. ela é ótima e ela trabalha muito com violência e surdos. Eu Sim, acho fantástico. Ela atende que surdos também. legal. Muito Bem. legal. Mas essa questão dos grupos reflexivos, dos atendimentos às vítimas, a gente teve um processo, né, Ana, aqui que a gente solicitou a participação do acusado, do agressor, a grupos reflexivos, mas não foi deferido porque aqui não tem, entendeu? Então eu acho que também falta disposição de poder público Ah, criar, né, esses mecanismos para atender. E eu acredito que teriam resultados muito positivos, assim, a respeito, né? sim, muito. Aqui em Porto Alegre tem grupos e diz que é muito bom. O resultado é maravilhoso. Diz que a reincidência é zero. Os homens Sim, ficam tudo, não voltam. nossa, Aham. Diz que é bem ótimo. efetivo, bem efetivo. Eu estava lendo, durante os cursos, eu estava lendo uma pesquisa do Paraná, se eu não me engano, que também resultados positivos e sem reincidência. É uma. A gente precisa também falar disso, né? Dá É, muita raiva, com certeza dá, mas essas pessoas vão voltar para nossa sociedade, vão continuar, na verdade, né? Elas nunca. exatamente. E às vezes a prisão tá longe de ser a solução. É. A gente Não, precisa. é que o que a gente observa, né, Ana, é que tem a medida protetiva e com o descumprimento que vai haver a prisão, né? Com um novo registro, com o descumprimento que vai haver a prisão. Só que não é efetiva, né? Porque daí o cara vai preso, vai ficar com mais raiva, aí capaz quando sair ainda continuar perturbando aquela mulher, né? Então a gente precisa pensar de outra forma também, né? Exatamente. O raciocínio, o raciocínio frio, assim, né? Enfim. Eu acho que é o raciocínio mais lúcido que tem, É, né? A gente realmente dá muita raiva, dá, enfim, né? Até acho que é por isso, até acho não, né? Um dos pilares do direito é justamente da justiça, é que uhum, pessoas estranhas julguem a causa, né? Atuem naquele processo, porque se fosse a gente mesmo, a gente fazia justiça com as próprias mãos, e não é isso, né? A gente precisa garantir. Então, esse homem precisa ter um. E até, inclusive, fica a sugestão para o pessoal da praia, até para ti aí, para o pessoal da Acolhe Elas, de tentar ir atrás para fazer sim, grupos de homens, né? Falar com psicólogos, falar, aham.
a Facos, não sei, abrir. Tem muita gente aí que estuda em outras universidades, na Facos, na Unisc, né, também, em Sim, Capão, que eles poderiam, de repente, ver abrir uma salinha aí dentro do fórum, sei lá. sim. Não, Tá, a ideia já tá aqui. A ideia já tá. A ideia já tá. Tu sabe. Bom, tu sabe, a gente conversa, tu sabe que tá, né? então tá ótimo. Mas vamos fazer um movimento. Só pra gente finalizar, então, a gente quer dizer pra vocês que briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. A gente não deixa uma mulher sofrendo violência. Se a gente escuta ou se a gente desconfia, a gente chama a polícia, a gente chama a guarda municipal para acompanhar a situação. Porque a denúncia de Maria da Penha, ela acontece independente da mulher querer ou não, né? Uhum, Então é importante a gente falar isso, dizer, né? uhum. Que se vocês acompanharem alguma vizinha, alguma familiar, alguém em situação de violência, vocês podem denunciar também. Tá uma coisa, te interromper. Aí na praia tem a patrulha Maria da Penha, da PM? A amiga tem, mas o que eu vou te dizer? Não é muito atuante, assim. Eu sei É, que eu já ouvi dizer que quando em casos de Maria da Penha, o pessoal chama a guarda municipal, que a guarda municipal eu soube que é bem atuante. E a guarda municipal vai. eu te questionei, porque aqui é bem bacana. E olha que aqui em Porto Alegre, né? Eles Aham. estão com o WhatsApp da mulher e passam na A- frente da casa de aqui tempo. também, amiga. Eu já ouvi relatar de Capão, que eles são bem atuantes. E aqui também tem, né? Ah, Não posso dizer que não tem. Mas já aconteceram casos de ligar e a brigada não ir. Tipo, mas eu não recebi denúncia nenhuma deles. Deixa que a mulher, se a mulher morrer, ela vai ligar, né? De que jeito? Enfim, entendi. mas eu já ouvi dizer que a guarda municipal é mais atuante, assim, a guarda Que bom, municipal vai. que bom. Aham. Então, né, fica essa nossa mensagem para o pessoal ser, para mulher, homem acolher, né, e não julgar essa mulher vítima em situação de violência doméstica, né, ser apoios, ter um cuidado e se vocês acharem que vocês têm que intervir, chamando brigada, chamando alguém, vocês podem intervir, tá? Exato. Deixa eu ver os comentários aqui da Michelle. Em Novo Hamburgo estão com um trabalho muito legal na patrulha, realizado pela Guarda Municipal, bem efetivos, legal. Se faz necessário o apoio de todos os órgãos na proteção da mulher. Verdade, Cleiton. É preciso que a gente se una, estejam todos juntos. Pessoal, finalizando, porque a gente tem 3 minutos e vai desconectar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer deixar algum comentário aí para nós? Não te interrompendo, né, amiga? Vamos marcar muitos bate-papos. Eu acho que a gente pode falar uma próxima live aí sobre violência doméstica, né, em mulheres que são portadoras de necessidades especiais, né? Boa! Então, Aham. feito uma Trava. pesquisa no Instituto, Tranquilo. no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e se constatou que as mulheres que mais sofrem violência doméstica no Brasil são idosas, estão na faixa etária ali acima dos 70 anos. Então, ninguém fala muito, Nossa, é porque, assim, né, antecipando até, tem muita dificuldade, se tem muita dificuldade de aplicar a Maria da Penha para mulheres idosas. sim. É um baita tema para a gente conversar também. Verdade. Já vamos agendar essa conversa. Vamos Pessoal, sim. pessoal mandando mensagem, a Karine, a Sol, o Cleiton, a Michele, a Luciana. Vamos marcar uma live com a Sol, hein? Para falar sobre o projeto lá de Osório. Maravilhosa, gostei bastante. Então tá, pessoal. A gente agradece a presença de todas vocês. Para quem chegou no final, a live vai ficar salva e vai ficar gravada. Depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube para quem quiser assistir de novo. Quem quiser assistir de novo, quem quiser assistir do início. Obrigada, viu, Jé? Amiga, muito obrigada por ter participado comigo, tá bom? Linda. Te amo. Te amo também. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo.